Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área para mais um fechamento semanal. Ontem tivemos o 100º fechamento diário, hoje mais um fechamento semanal, em breve será o 100º também e daqui a um tempo o 1000º, quem sabe, né? Fechamento semanal daqui a vários anos, hein? Então já taca o dedo no like, se inscreve se você é novo, bem-vindo ao Moro Dinheiro, ajude compartilhando o vídeo. Afinal temos a meta de 25 mil inscritos até dia 8 de fevereiro para eu lançar o cupom de 25% de desconto para qualquer curso aqui na descrição, que você também vai encontrar na descrição, Instagram, Moro Dinheiro Oficial, me segue lá que eu posto bastante coisa única lá. Também tem o Telegram gratuito, que é sempre um bom bate-papo ali, perguntas e respostas para ajudar todo mundo. Lá é para você perguntar o que você quiser mesmo, tá bom? Twitter, caixa postal, sem links hoje de matérias, bora direto pro fechamento semanal. Fechamento semanal, acabando a semana em queda, com risco fiscal, greve dos caminhoneiros, vacina e revisão da fase amarela aí em São Paulo, com algumas cidades na fase vermelha. E aí, eu já vou mandar um abraço, que eu esqueci de mandar nos outros vídeos, para Petrópolis RJ aí, Rio de Janeiro, que pediram para mandar abraço, então tá aí. Abraço para Petrópolis e para todos os outros estados e cidades aí do Brasil também, tá bom? Então bora aqui comigo. Cadê meu Point Fix? Eu tava gravando esse vídeo aqui, galera. Aí caiu energia, bota fé? Aí eu perdi todo o vídeo. Já é a quinta vez que eu tento de novo. Então bora gravar esse fechamento semanal e analisar o que aconteceu com nossas queridas, tá? Olha lá, nós temos aqui uma queda livre do índice, tá? Aí você vai falar assim, Peter, como assim queda livre? Ele subiu algumas vezes. Sim, galera, subiu, porque toda tendência é um zigue-zague no mercado financeiro. Então, ele entrou numa estrutura de queda, tá? E ele começou essa estrutura lá atrás, tá bom? Dá para traçar uma LTB aqui tranquilamente. Aqui ele não tem toques, ele tem quase toques aqui no meio. Eu vou mostrar para vocês qual a diferença de ter uma linha um pouquinho mais grossa e outras não, tá? Então, ó, na linha do Profit Chart, ele não tem toques, mas não deixa de ser uma LTB relevante, uma estrutura de queda com topos descendentes. Claro que eu estou usando o fechamento do dia 8 de janeiro, tá? Mas nós tivemos aqui fundos descendentes também e bem espaçados. Olha lá, segunda-feira foi queda, fez o fundo ascendente, terça-feira corrigiu. Quarta-feira foi queda, fez um fundo ascendente, começou a correção e terminou a correção na quinta-feira. E hoje continua a queda aí, chuva, queda de energia, ainda tudo caindo, não é só o índice não, tá bom? E aí a gente voltou para onde, galera? O mesmo ponto que ele já bateu na quarta-feira, 121 mil. Afinal, quarta-feira rasgou, né? O mercado 3 mil pontos para baixo, tá bom? E aí ele volta para 121 mil agora com bastante força nesse suporte, mas todos os pontos aqui foram bem respeitados, 121.760, 122.374, inclusive lá em cima, lá que a gente marcou ontem, 123.760 e o 123.904, tá bom? Então, semana de queda, eu já vim avisando, a galera fica, eu não entendo, eu aviso isso aqui em quase todo vídeo, e a galera fica surpresa ainda, tá? Que era a queda no mini índice, porque tá esticado, tá bom? Tá bem esticado, uma hora começa uma correção, e começou justamente esta semana, tá bom? Em breve aí, posso até atualizar com uma leitura um pouquinho mais diária ou semanal, mas hoje vai ser só nos 15 minutos mesmo. E o nosso dólar continua caindo, mas faz um respiro aqui no último dia de hoje. Olha lá, semana de forte queda também no nosso dólar, ou seja, não teve tanta correlação assim, tá bom? A correlação que teve, acho que foi na terça-feira do nosso mini índice com o nosso mini dólar, nem isso, pra falar a verdade, né? Porque caiu, né? Aí lá, bom, enfim, tá, você entendeu. O que eu queria dizer no final das contas é não confie em correlações, tá? Não vai te ajudar muito isso. Opere o ativo que você vai operar, tá bom? Vai operar o IBR3? Olhe o IBR3. Vai operar via varejo? Olhe via varejo. E apenas isso. E as notícias, é claro, todo o cenário econômico em volta. Afinal, galera, grafista que fala que não olha cenário econômico, notícia, etc., tá mentindo, né? Até os mais grafistas que fazem day trade, eles olham lá um discurso do Fed, payroll, essas coisas, etc. Eles olham, isso é olhar a notícia, é olhar o cenário econômico, o que vai trazer volatilidade para o seu gráfico, tá bom? Então, saiba a diferença, tá? Não quer dizer que a pessoa é grafista que ela não vai olhar mais nada. Isso seria burrice, tá bom? Isso é negar informação, tá? Então, nós temos uma queda aqui do dólar que iniciou na segunda-feira com uma lateralização, e aí você tinha um trade bem legal aqui de rompimento de fundo para fazer na terça-feira. E continuou caindo, buscou lá o 5226, deu uma violinada para baixo aqui, se manteve lá embaixo, mas hoje já deu um respiro, abriu acima aqui, abriu com um gap bem forte, inclusive, né, um gap de 45 pontos mais ou menos. Toca o 5226 novamente como suporte, bem preciso, né, galera? E volta para onde? 5.300 novamente como resistência. O gráfico aí bem preciso para o dólar essa semana, que também foi uma semana de queda para o mini dólar, tá? E um volume um pouquinho menor aí do que o mini índice hoje, 161 bilhões versus 340 bilhões, tá bom? Do mini índice. Então, agora a gente vai falar
de OIBR3, tá bom? Qual que foi a semana da OIBR3? Semana começou em queda e a galera já começou em pânico. O ativo quase buscou lá o 2,31 até o 2,29, que é a nossa zona de acumulação, tá bom? Depois engatou aquela alta que a gente já vê aqui os fundos ascendentes, tá bom? E aí tá bem óbvio que tem uma alta aqui, tá? Tanto no longo prazo, no médio prazo, vamos chamar de médio prazo, vai? Quanto no curto prazo aqui que rompeu uma LTB zona, tá? E essa LTB foi rompida quando? Na abertura da terça-feira, tá bom? E aí engatou vários fundos ascendentes aqui, inclusive hoje, e não perde esse fundo, tá? Ele renova um fundo ascendente aqui no 2,44, 2,45, inclusive eu fiz um vídeo de Oi, que acabou de sair lá no canal, então assiste lá, porque ficou bem legal, fiz um monte de vídeo hoje, inclusive, tá? Não só de Oi, BR Malls, fiz também de Meal, fiz de Itaú, fiz de Aeres, tem um monte de vídeo lá no canal, JHSF, assiste lá, que vocês têm que dar os likes lá, hein, galera. Então, o IBR3 é isso, tendência de alta nessa semana e tá com cara de que quer continuar uma tendência de alta semana que vem. Eu perdi minha linha aqui, né? Eu não sei porquê. Esse gráfico ele me zoa às vezes, né? Mas enfim, linha aí de LTB, e aí rompeu e agora tá indo embora. Muita defesa no 260, eu já falei lá no vídeo. Quer saber qual que é a próxima resistência? Assiste lá o vídeo do IBR3, tá bom? Viva 3 na tela, que perde uma LTA com um pouquinho mais de relevância numa semana bem conturbada, tá? Pode ver que a semana fica batendo no 26,99, inclusive na terça-feira ele até chegou a ultrapassar, mas voltou bem rápido para ela. 26,99 é o ponto de atenção aqui do ativo e ele perde força, não consegue nem tocar ela, esse ponto de resistência hoje, tá? Ele só chegou ali perto, faltou 10 centavos para chegar lá. Então foi uma semana que, se você colocar aqui, por exemplo, num gráfico diário, você vai ver que foi uma semana bem lateral, fica bem mais explícito, né? Pega aqui dia 11, que é esse aqui, né, na verdade, 1, 2, 4, 5, tô cego, né, mas você enxerga que já tem uma lateralização até com a semana passada, tá vendo? Então fica mais óbvio e você pode brincar com o gráfico, trocar os tempos gráficos e experimentar várias visões diferentes para você não ficar preso e ter a leitura errada do ativo, tá bom? Então, Viva 3 é totalmente lateral e ainda numa queda forte, que ela deu uma rasgada aqui do começo de janeiro para frente, tá bom? Então ficou abaixo dos R$27 e precisa romper esses R$27 aí, que aqui tá marcado como 26,99, para voltar numa tendência de alta. Ficou claro? Então Viva 3 aí é o que tem para hoje e a gente vê isso no domingo, como é que vai realmente fechar, tá? E a RB também, ó, se firmando aqui mais uma vez, mostrando força para não perder o patamar do 767, que já mostrou semana passada, e essa semana ele continua, ele até dá umas violinadas aqui na segunda-feira, o resto da semana inteira foi acima do 767, hoje ele corrige mais um pouquinho, mas ele está num patamar muito irrelevante ainda, e ele confunde aqui o toque da resistência, do suporte do 767 com a LTA azul clara aqui, ó, que vem lá de trás, tá bom? Que é uma LTA que eu gosto bastante aqui. Se você tira isso no gráfico, você não vai enxergar porque tá cheio de coisa aqui, né? Mas é uma LTA que vem lá de trás, ela já foi violinada aqui atrás, rompida no caso, mas ela volta a ter relevância aqui na frente, pode ter certeza, tá bom? Deixa eu voltar o gráfico aqui, que eu dei bastante zoom agora, né? Mas enfim, IRB numa semana de estrutura, tá? Vou chamar assim, ele tá criando uma estrutura para voltar a subir, ele tá se confirmando aqui, se afirmando acima do 767, e todo mundo esperando números de novembro para a IRB mostrar ou não se está virando por azul ou se não está. Se eu não me engano, os números de outubro já mostraram, acho que 20 e pouquinhos milhões negativos só. Acho que era isso. Tá bom? Então a expectativa é boa para novembro. E se vier azul, galera, segura a IRBzinha aí que deve dar uma decolada. Tá bom? Ciel 3 na tela teve uma semana positiva, não tem nem como negar. Tá bom? Ele fechou semana passada lá na região dos 3,83. Agora ele está no 3,85. Segue positivo ainda na semana. Mas olha a estrutura que ele deixou nesta semana aqui. Compara com a anterior. E as anteriores, na verdade, nós teremos aqui fundos ascendentes, tá? E topos paralelos. Então ele pode estar acumulando para justamente romper esse último topo aqui que ele deixou aqui em cima. E claro que é ali o patamar do 404. Tá bom? Então Cielo aí fez uma semana caprichada, eu diria. Mas perder esse 388 não me deixa muito feliz, mesmo ele renovando um fundo ascendente. Então atenção na Cielo. Claro que a expectativa é de alta, porque ele está fazendo fundos ascendentes, mas muito cuidado aí, porque esse 388 é um ponto muito relevante no ativo. Não precisa ser um gênio para perceber isso, é só você olhar o gráfico, tá? E aí perder esse ponto depois de uma força compradora dessa, que até abriu com gap, fica feio, né? Você pode até argumentar que ele só veio fechar o gap do dia 12,
que foi lá no 382, justamente a mínima de hoje, mas a gente provavelmente só vai descobrir isso na segunda-feira. E claro, né, ele ainda pode fechar acima do 388, não acabou o pregão ainda, falta 1h20 ainda, tá? Fechamento semanal sempre faço um pouquinho antes pra gente analisar a semana com o mercado aberto, tá? Cogna, sim, teve uma semana muito positiva. Eu vou tirar o zoom para explicar. Eu já falei isso para vocês, mas vou resumir de novo. Presta atenção nos padrões que Cogna fazia. Por isso que eu falo, opere o ativo e apenas ele, tá? Analise o que os padrões estão te falando. Olha o tanto de vai e vem que Cogna fez, tá bom? E nenhum deles você tinha um retorno um pouquinho menor. O que aconteceu essa semana com Cogna, tá? Ela caiu forte, voltou ali para o patamar do 4,59, que foi a mínima da semana. Voltou a subir, bateu lá no 4,86, hoje bateu no 4,87. Mas qual que é a estrutura que ele faz? Ele sobe e ele não devolve tanto. Ele para no 4,72 e para ali, tá bom? Para e volta a subir e recupera o 4,81 de novo. Ele rompe de novo a zona de acumulação do 4,77 até o 4,81 e parece que está querendo se firmar acima do 4,81 finalmente. E aí, com certeza, né, se isso acontecer e não aparecer uma pancada no mercado financeiro brasileiro de novo, né, ainda mais com greve de caminhões, etc., Cogna deve continuar subindo ali para o 4,94 e até romper. Então, uma bela semana para a Cogna, desenhando um futuro um pouquinho melhor para o ativo aqui, para a cotação de Cogni 3, tá bom? Já a Gafisa rompendo uma LTB no final da semana. Olha lá, ó, dia 11 e dia 12 foi queda e lateralização. Veio notícia boa de Gafisa na quarta-feira, ele deu aquele spike para cima, bateu 4,41 e iniciou uma tendência de queda, uma correção um pouquinho mais bruta. E aí muita gente comprou aonde, ó? Aqui no 4,28, tá? Com certeza compraram no 4,40, 4,41 também, mas muita gente comprou no 4,28 com medo de perder o bonde e agora já está negativo aqui no 4,08. Por isso que eu falo, galera, ativo bom se compra na baixa. Ah, mas vai ficar adivinhando fundo, vai ficar fazendo position trade para sempre? Foi até um assunto lá no Telegram hoje. Galera, cada um tem sua estratégia, tá? Mas ficar operando com médias móveis, querendo só pegar e acertar o movimento, isso não é muito lucrativo no longo prazo se você não tem muito dinheiro, tá? Como que se opera lucrativamente no mercado? Ativos bons, análise gráfica afiada, tá bom? E bola de neve, tá bom? Sempre gerando patrimônio, devagarinho. Depois que você tem muito dinheiro, fica fácil você ir lá e mostrar a boleta de 10 mil reais, 20 mil reais, né? Então, tem que tomar cuidado, tá? E claro, se você não tem muito dinheiro, né? Quanto menos dinheiro você tem, mais estratégias financeiras tem que ter. Mais inteligência financeira, mais operacional em volta do seu capital, tá bom? Fica a dica aí. E Gafisa aí, então rompendo uma LTB, voltando para análise aqui, bate no 408, segura lá mesmo, tá atrás da minha cabeça aqui, deixa eu subir um pouquinho, tá bom? Galera que pede para eu reposicionar a câmera, não tem onde pôr, que esse aqui é o melhor ponto para deixar. Então fica tranquilo que eu movo o gráfico quando eu lembro, tá bom? Então o Gafisa aí bate no 408 e volta agora a romper uma LTB. Seria bem interessante ele fechar um pouquinho acima aqui, talvez esse último topo, mas ele não vai fazer isso provavelmente, tá bom? Fechar aqui no 4,23, ele não tá com força para isso, a não ser que ele entre um volume comprador aí agora no final do pregão ou na hora do leilão, tá bom? Então vamos ficar observando aí, mas seria interessante ele buscar o último topo que ele deixou aqui, 4,23, tá bom? Semana aí meio animada, mas fechando no negativo para a Gafisa, tá bom? JHSF já teve um outro norte aí, né? Olha lá, JHSF começou a semana lateral, totalmente lateral, abaixo do 7,35 e acima do 7,05, tá bom? E aí voltou a subir. Voltou a subir quando? Ontem, né? Já meio que recuperou a região do 7,35, também teve um toque lá na quarta-feira e hoje de manhã saiu uma notícia aí sobre a JHSF, sobre incorporação, acho que é a prévia, né? Prévia do quarto trimestre. Até fiz vídeo disso hoje de manhã aqui. Vai lá no canal e assiste, tem bastante detalhe lá. E aí ela dá uma animada e bate no 772, cria uma estrutura de alta nos últimos dias da semana, tá bom? E fundos ascendentes bem óbvios, tá? Então, JHSF finalmente se animando. Lembra que eu falei? Acho que eu até falei isso no vídeo da manhã também. JHSF tinha que romper aqui o 7,48, 7,49, tá? E buscar o 7,54. E aí, olha lá o que ele fez. Não só fez isso, como voltou aqui no 7,49. É o gráfico te dando todas as previsões que você precisa. Mas, claro, não negligencie notícias. Você não é burro, por que você vai negar notícias? Por que você vai negar informação? Tem que saber o feeling do mercado, tem que ficar preparado para as pegadinhas, tá? Notícia te informa, análise gráfica te dá entradas e te previne de pegadinhas do mercado, tá bom? Via Varejo continua em queda livre, a gente já tinha avisado isso aqui no canal, já é esperado, tá bom? Então,
Queda livre, tocou lá o 15,45, que foi o ápice da semana, exatamente. E aí entra em queda livre e continua caindo, tá? Tenho Via Varejo na minha carteira privada e pública e não pretendo parar de aportar, trabalhar uma posição aí e agora de olho no toque do 13,93, que eu já falei para vocês. 13,93 é logo ali e se você tira o zoom do gráfico, você vai ver que é o ponto de correção do ativo, tá bom? Até cego enxerga. Então fica tranquilo, Via Varejo aí que teve um ótimo case no segundo trimestre de 2020, mostrou números incríveis de crescimento nos outros trimestres, tá? Não está com muita confiança dos investidores, tem bastante pancada para baixo, a galera fazendo uma fuga da Via Varejo. Mas galera, é o que eu falei, é uma correção bem longa, de uma pernada de alta muito forte de abril até julho. Então a hora que acabar essa correção, que está bem amena perto da pernada que ela deu, prepare-se para pancadas de alta muito em breve, tá bom? Os preços alvos de Via Varejo aí estão enormes, lá R$ 27, R$ 28 reais, e aí entra quem quer, sai quem quer. Mas eu estou posicionado e continuo trabalhando posição focado no longo prazo em Via Varejo, tá bom? Forte queda essa semana, já fechando aqui mais perto do 3,93 do que nunca. Chegou ali perto, faltou 60 centavos para chegar lá e deve chegar, tá bom, galera? Provavelmente vai chegar, ele não veio até aqui para parar. Então, se você estiver comprado, prepare-se para mais queda. Se você estiver vendido, não é recomendação de nada. Eu não passo recomendações aqui no canal, tá bom? Magalu não teve essa semana tão ruim igual a Via Varejo, pelo contrário, fecha aqui a semana até melhorando um pouquinho, tá bom? Teve um spike de alta aqui, que ele buscou lá os 24,32, voltou abaixo, voltou a subir, e ele agora no final de semana ele perdeu de novo o 23,71, tá bom? Essa linha amarela bem importante aqui no ativo, tocou o 23 de novo, 23,38, para falar a verdade, que é um novo fundo aqui da semana, e aí ele volta a subir aqui para o 23,71, querendo buscar os 24, e o 24,63 é logo ali. Magalu tendo um pouquinho mais de sorte do que Via Varejo aí nessa semana de pregão, tá bom? Compara os gráficos, não precisa nem falar, né? Via Varejo despencando, Magalu subindo aí, reagindo hoje na sexta-feira. E uma semana mais ou menos positiva, né? Dá pra falar que foi positiva porque ela fechou ali dia 8 no 23,84, agora já está 5 centavos positivo. Mas vocês percebem como a semana, quando você compara as semanas, tá? Você percebe que não teve muita mudança. Por quê? Porque o mercado financeiro brasileiro ainda está numa corda bamba, tá bom? BPAN4, olha lá, teve uma semana também de vai e vem muito forte, abriu a semana subindo forte, ó, a semana passada ele fechou em outro patamar, abaixo do 9,60, aí entrou essa semana aqui, subindo já, tentou se firmar lá no 9,77, voltou por 9,60, segurou como suporte, bem relevante inclusive, e volta para lá agora, mas foi uma semana de alta. Tá bom? Tem um barulho aqui fora. Tem alguém anunciando o carro do ovo aqui. Sei lá o que é isso. Mas enfim, tá bom? Aí a gente tem uma semana que tá fechando positivo, não tem como negar. Mas, como eu falei da Magalu, bastante volatilidade. Tocou lá no 997 como resistência. E agora volta novamente para mais ou menos o começo da semana. Meio que deixando a semana num 0 a 0 para a BPAN4. Já BMGB4, se você comparar BPAN4 e BMGB4 com Via Varejo e Magalu, são praticamente a mesma coisa. BPAN4 é a Magalu, BMG aí é a Via Varejo e aí volta nessa semana, tô falando, tá? Brincadeira. Mas aí volta a cair nessa semana aí com topos descendentes e volta ali para a região dos 5,61, que é um suportão que ele já bateu aqui no começo da semana em leilão, que faz bastante sentido lá atrás também. E se perder esse suporte, que ele tá com cara de que quer perder, ele já viu ali no aqui durante o pregão, o 5,21 é logo ali. Claro que vamos ter algumas paradas aqui no meio, mas BMGB4 aí com queda livre essa semana. Infelizmente não foi uma semana neutra para BMGB4. E aí, galera, é o que eu falo, né? Você estava comprado em banco BMG lá em dezembro, só depois da metade de dezembro que ele passou o patamar do 5,21, tá bom? E aí você deveria ter colocado metas e limites, porque ele chegou a bater ali 6,27 e você já teve um lucro absurdo, tá? Se você não colocou um stop gain para garantir pelo menos algum lucro, eis o problema, tá bom? Ah, Peter, nunca vejo você usar stop gain, você nunca fala de stop gain, etc. Ué, porque eu tô sempre no mercado, tô sempre olhando, tô sempre posicionando ordens de manhãzinha antes de abrir o mercado, porque eu tô vivendo isso aqui. Se você não tem tempo de viver o mercado, deixe suas ordens posicionadas, tem que ter estratégia, tá bom? Banco Bradesco também teve uma semana bem conturbada e no fim das contas está fechando no negativo, tá? Ele fechou a semana ali do dia 8 lá no 27,60, agora no 26,98. Teve uma recuperação ontem, chegou a positivar a semana, inclusive usou e fechou aqui acima do 27,41, mas voltou para uma queda com gap de baixa e voltou a tocar aqui a LTA
Bradescão com 857 milhões de volume, e o Bradesco aí entregando bastante aí essa semana, infelizmente negativou, tá bom? Os bancos aí que geralmente representam bastante sobre nossa economia, entregando bastante, e aí você tira isso no gráfico e não precisa se desesperar, tá? Ele ainda está numa tendência de alta, recuperando a queda, e já rompeu uma LTB lá em novembro, tá bom? Novembro, outubro, tá bom? E aí foco no longo prazo. Essa LTA deve sustentar, mas a gente vai descobrir nos próximos dias, como eu falei, naqueles 4 pontos: vacina, greve dos caminhoneiros, o que era o resto? Revisão da fase amarela, que também já teve hoje, já foi, e esqueci o outro. Bom, enfim, né? Fechamento semanal aí, já tô meio louco, já gravei 1 milhão de vídeos aí hoje. Mas é vacina, greve dos caminhoneiros, risco fiscal, lembrei agora, tá bom? Então, Banco Bradesco aí, dando uma correção, e acredito que os outros bancos vão seguir, quer ver, ó? Banco do Brasil em queda livre essa semana, ficou um pouquinho pior, hein? Olha lá, ele fechou a semana passada ali na região do 39,79 e agora ele já está no 36,89, ou seja, já caiu R$3, tá bom? E aí queda livre, 730 milhões de volume, tá? E ele continuou caindo hoje, bem discreto, mas continuou uma estrutura de queda, topos descendentes. Banco do Brasil aí que eu sigo posicionado. Perceba que ele buscou aqui o último fundo lá atrás, ó, do 36,67. Resistência de compra aqui é óbvio, tá? O gráfico tá aí, é só você estudar. E ele pode continuar caindo lá pro 35,86, tá? Galera, uma dica aí para quem fica meio perdido, desesperado, né? Análise gráfica é mais do que indicador, é mais do que média móvel, tá? Análise gráfica é você entender essas nuances de oferta e demanda, psicológico do preço, como é que o preço está se comportando. Então é muito mais psicológico e analítico de comportamento, né? Do que você ficar olhando média móvel, tá bom? Que daí sim, média móvel é algo mais matemático. Por isso que eu não sou muito fã de média móvel, que geralmente ela não te passa uma verdade, ela te passa algo que já foi, ela não te dá uma previsibilidade. Até dá, né? Lógico, não quero falar mal de média móvel, cada um tem que usar o que funciona, mas a análise gráfica purista é muito mais psicologia do preço, tá bom? E aí, Banco do Brasil numa queda livre, e aí ele tá batendo num suporte bem relevante, e continua numa estrutura de alta, para falar a verdade. Olha lá o suporte que ele tá batendo, como faz sentido aqui atrás, né? Porque tem muita linha aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou aumentar aqui o gráfico, ó, para vocês verem. Olha, eu tô batendo no suporte do 36,67 ou 87, enfim. Tá, essa linha amarela aqui, ele tá batendo ali, que é o mesmo ponto ali de junho, tá bom? Então, é um suporte bem relevante, não deveria passar daí, mas o mercado não tá nem aí porque a gente acha que deveria ou não, tá? Ele que manda e a gente tenta seguir, tá bom? Itaúsa ali, ó, 11 de janeiro, também teve queda livre, tá um pouquinho mais parecido com o Bradesco, tá? Olha lá, ó, bem mais parecido com o Bradesco. Teve uma recuperação legal ontem, mas já entrega tudo hoje e volta para as mínimas da semana, com 214 milhões de volume. E aí Itaúsa, junto com o Bradesco, indicando, e provavelmente Santander vai estar igual, indicando uma recessão, não, né? Tô viajando agora. Quando retrocede, né? Tá retrocedendo aí nossa economia, talvez aí venha alguma pancada em breve, tá? O nosso índice já estava esticado, eu avisei, voltou a cair, e agora cuidado, porque pode vir alguma pancada aí para fevereiro, tá bom? Então, claro, deixe capital, não se preocupe com os investimentos que você tem, se você colocou em boas empresas, e foco no longo prazo. Trabalhe sua mentalidade para um position trading, deixa para arriscar, fazer trades mais arriscados, usando stop, etc, para o futuro, tá bom? Essa é a filosofia aqui da carteira pública principalmente, tá bom? Então, Itaúsa aqui rompeu 11,85, hoje inclusive, tá? E aí fechando abaixo dele, tá meio que sem freio para cair, mas igual o Bradescão, a longo prazo aqui, uma estrutura de alta fixa aqui, e com uma tendencinha de alta bem legal aqui, que ele pode até renovar um topo. Aonde que ele pode renovar um topo ascendente, um fundo ascendente? Aqui na região do 11,10, 11,15, tá bom? Estou falando que vai voltar para lá? Não, foco no longo prazo, e a gente acompanha o mercado dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, tá? Olha lá, Santander igualzinho os seus irmãos ali, Bradesco e Itaú. Mesma coisa, não tem nem por que falar de Santander aqui, 81 milhões, gap de baixa, volta para as mínimas, você tira os no gráfico e ele vai estar numa estrutura de alta também, provavelmente, ou não? Aqui ó, estrutura de alta na recuperação de 2020, até me confundi aqui ó, mas 2020 caiu igual todos os bancos, fundos ascendentes, recuperação vindo, ele tá um pouquinho mais esticado, Santander, então ele tem mais espaço para dar uma correção. Mas como os bancos andam juntos, né, vamos ficar observando aí, tá bom? Então Santander aí, pelo menos no semanal, mesmo movimento aí, e claro,
Se você estiver posicionado, talvez seja até uma boa você trabalhar numa posição aí, porque ele já é o terceiro toque nesse suporte da semana aqui, e ele não perde o suporte por enquanto, pelo menos, tá bom? Não estou recomendando nada, tá? Sabesp, que já cansou de cair, né? Abriu a semana caindo de novo, bate lá no 41,52, que é essa linha amarela aqui acima da minha cabeça, e volta a subir, faz alguns fundos ascendentes aqui, pelo menos ele não rompeu o topo, pelo menos não, infelizmente ele não rompeu o topo aqui do dia anterior, ele volta a cair, e seria legal se ele tivesse rompido o topo e subido acima do 43,10 ali, em rumo ao 43,93, que é o nosso topo da zona de acumulação. Não fez isso, paciência, mas fica tranquilo, foco no longo prazo, saneamento é monopólio natural, você tira o zoom do gráfico, você vê que ele está numa correção que já virou tendência de queda, tá bem agressivo isso, pode tirar essas LTAs e LTBs aqui, a LTA deixa aí, tira só a LTB, e ele tá numa linha de tendência de baixa aqui também, ó, desde dezembro, tá bom? Então essa LTB aqui, a hora que romper, provavelmente ele vai querer começar uma nova estrutura de alta, e a gente tem o último topo aqui, o primeiro topo, na verdade, da LTB, como alvo para ser rompido. Rompeu, ele deve buscar o 51,01, tá? E conhecendo o Sabesp, aí, pelo que eu tô vendo nos últimas semanas, olha lá os spikes que ela dá. Então pode ser que ele faça isso de uma maneira bem agressiva e rápida, tá? Ficar de olho em Sabesp aí para as próximas semanas, tá bom? Mas foi uma semana meio que foi e voltou, tá? E Sanepar aí também abriu a semana com bastante volatilidade. Olha lá o primeiro candle de 15 minutos da semana e o segundo depois, né? Foi e voltou total, bem lateral. Semana tá positiva, incrivelmente, Sanepar aí. Voltando para o patamar dos R$24, ó, chegou a bater 23,86. Ele equivale ali o mesmo topo anterior, tá bom? Do dia anterior. E fechando a semana com bastante suporte nesse 23,46. Tá? Pode ver que ele não passa, ele só violina, tá? Ele até chegou a fechar lá, mas foi só um falso rompimento. E aí, parece que Sanepar quer engatar uma alta. Afinal, ele já caiu demais, tudo que cai corrige ou lateraliza. Ele já lateralizou, mas ele caiu muito. Então, eu esperaria uma correção aí pra cima de Sanepar. Desculpa aí, galera, às vezes vem, não dá pra segurar, né? Mas enfim, Sanepar aí, numa semana boa, não tem como negar. Semana bem interessante aí pra Sanepar. Quando para uma queda, numa tendência de queda, é semana boa, tá? Gerdau-Zona, deixa eu jogar os ativos para frente aqui. Gerdau-Zona continua numa queda, né? Já estava esticado e volta a cair. Tem uma LTA para parar essa queda. Vai dar sua crença aí se vai parar ou não, tá bom? E aí, bole sua estratégia em cima disso, é claro, tá? Gerdau que tocou aqui o 12,32 na segunda-feira. Na terça-feira, na quarta sambou e tentou buscar, na quinta também. Na quinta, inclusive, fechou acima e hoje volta rompendo esse suporte. Rompe o fundo anterior e olha lá como é que ele faz o repique no próprio topo ali, tá bom? Então, ele fez um repique e continua a tendência de alta, rompendo mínimas aqui, totalmente ao vivo com vocês. E aí, Gerdau vai testar a paciência do investidor, tá bom? Olha lá como a subida é constante. Ele pode corrigir, inclusive, um pouquinho mais agressivo para o patamar aqui de 2020, que é o 10,80 até o 11,01, que faria bastante sentido ele fazer uma correção aqui para voltar a subir com mais agressividade, tá bom? Então, Gerdau aí, semana de queda, de correção, paciência, né? Já falei para vocês, estabeleçam metas e limites e saibam girar capital. Aí a maioria das pessoas pergunta, mas Peter, como é que eu vou ter esses ganhos de 50%, 60% se você gira capital? Cara, não precisa ter ganho de 50%, 60%. Esse não é o foco da renda variável. Tá? A renda variável é gerar patrimônio. Ficar segurando muito, você acaba perdendo muito também, tá bom? É tudo uma faca de dois gumes. Tem que achar uma linha tênue e seguir por ela que te conforte. Então não tem certo e errado para começar, mas a ganância da galera de querer ganhar só 40%, 50%, 60%, muitas vezes, né? Faz perder o lucro depois, deixa devolver tudo. Então tem que pensar e colocar no bolso que lucro só é lucro quando realiza, tá? Ou seja, o que eu quis passar aqui pra você? Que não tem certo e errado, mas o que eu vejo a galera fazer, mesmo que não tendo certo e errado, ele não segura o lucro porque ele é paciente, porque ele tá vendo um futuro, etc. Ele segura o lucro porque ele é ganancioso, tá? E aí esse é o problema, a ganância que mata o peão, tá? Vale 3 também corrigindo, ó, a galera que ficou enchendo o saco lá no canal, perguntando onde é que ia vir a correção de Vale 3, tá aí, ó, correção de Vale 3 pesada, 2 bilhões aí só na pancada de queda, bateu R$103 lá no dia 8 de janeiro, se eu não me engano, na abertura, e agora já nos R$93, tá? Ou seja, em uma semana não, né? Do dia 8 até hoje, 9,5% aí de queda, e não tá com cara de que vai parar tão cedo, tá? Esticou muito e agora corrige muito, pancada em Vale 3, quem não realizou,
perdendo lucro aí pesado, tá bom? Por isso que eu falo, metas e limites, tem que ter os seus, tá? O que é metas e limites numa plataforma, no home broker? Stop gain ou stop loss e o seu take profit, tá? E aí cada um bola a sua estratégia, queda em vale 3, tá bom? Embraer, realizei ontem Embraer lá no 999, tá bom? Chegou a bater lá. Hoje bate 996, mas como eu havia falado, eu falei isso acho que até no Telegram e também no vídeo de fechamento ontem na carteira pública, né? Foi na carteira pública que eu falei. Eu esperava uma correção de Embraer lá no 956 e olha lá onde é que foi. No ponto, né? Na verdade eu falei entre 956 e 933, mas ele já tá com uma carinha de que ele quer buscar esse 933, tá bom? E aí a semana foi de forte alta, ainda bem que ele corrigiu, porque dá margem para ele continuar uma forte alta semana que vem. E aí claro que ele vai precisar romper aqui esse patamar do 10,07, 10,08 e novamente 992, tá bom? Mas correção já era meio que prevista. E aí Embraer buscando suportes anteriores, talvez se buscar o 933 deu uma entradinha novamente interessante, tá? Por enquanto no 956 não me animo muito de entrar, não importa se eu perder o bonde, tá? A gente pega outra oportunidade. Mercado financeiro tem a oportunidade todo dia, o dia todo, tá bom? Vai de você saber aproveitar, tá bom? Gol 4 na tela, foi, voltou e aí só voltou e ficou, tá bom? Semana aí negativando, depois de bastante euforia, 24, 22 serviu como resistência com bastante volatilidade e briga, né? Mas no fim das contas perdeu e voltamos aqui pro 23, 22, semana bem lateral e agora negativando. Para Gol 4 não tem muito o que falar, é vacina, é retomada de turismo, de economia, de voos, de entrada e saída de países. Gol 4 é isso que eu tenho para dizer, tá? Já a Azul 4 teve uma semana bem parecida, mas com menos volatilidade. Olha lá, eu comparo os ativos, tá bom? E aí, ela criou uma estrutura de alta um pouquinho melhor que Gol 4. Pode prestar atenção. Fundos ascendentes e topos ascendentes. Precisa renovar topo para convencer. E a gente tem uma moto aqui passando. Achei que era um avião, mas era uma moto, tá bom? Querendo chamar atenção. E a gente tem R$40 com bastante venda. Pode ser um ponto relevante para o ativo aí nos próximos dias e semanas, tá bom? E aí, a Azul 4 fechando a semana positiva, diferente de Gol 4. Apesar do movimento sempre parecido, pode perceber que a Azul 4 ficou melhor posicionada que Gol 4. E aí, novamente, eu chamo a atenção de vocês aqui para o número da cotação, o valor, que a galera vê muito valor de cotação. A Azul 4 aí com valor de cotação mais caro e com ganhos melhores, percentualmente falando na semana, tá bom? Então tem que se ligar no percentual, não no valor da cotação. A Azul 4 aí tá de parabéns, faz uma correção aqui no 37,17, nosso ponto de suporte, volta pro 30,25, não consegue romper de volta, e aí ele faz uma estrutura de alta que a gente vai descobrir na segunda-feira como é que isso daí vai ficar, tá bom? Smiles 3 também, ó, ficou bem parecido com o Gol 4, ficou ali mais ou menos no meio termo, mas negativou também, igual o Gol 4, foi, voltou, 23, 26 com bastante volatilidade, igual aquela resistência de Gol 4, volta aqui para o 22,54, que é uma região de suporte da Smiles 3 e fica ali, tá? Ele violina para todos os lados, tá bem volátil o ativo. Por que que tá bem volátil? O Smiles 3 principalmente porque ele tem baixo volume, tá? O Gol 4 tem um pouquinho mais de volume, mas ele teve bastante volatilidade de negociação também, muito provavelmente por causa das ordens aí entrando na briga da resistência e do suporte, tá bom? Já na Smiles 3 é mais ou menos a mesma coisa, mas sempre espere mais volatilidade de ativos com menor volume, tá bom? Isso é meio óbvio, tá? Na minha cabeça pelo menos mas se não for na sua, comenta aqui embaixo, que quem sabe eu até faço um vídeo sobre isso, tá bom? E a Smiles 3 igual ao Gol 4, tá? Skia 3 decepcionando bastante, tá bom? E ele já estava meio que mostrando uma tendência de queda. Eu falei para vocês, em algum fechamento diário eu comuniquei isso, tá? Olha lá, ó, fundos, topos descendentes, e aí tem que perder fundo para continuar a estrutura de queda. O que é a perda do fundo aqui da Skia 3? É perder esse 21,11 aqui, que a gente já teve esse suporte bem respeitado durante outubro, novembro e dezembro. E agora ele faz os fundos acima dele, mas ele tá com cara de que quer buscar e romper esse 21,11. Muito cuidado com o SYNC, hein? O negócio pode ficar feio para quem tiver posicionado. E novamente um belo exemplo de como ficar segurando e não girar capital é um tiro no pé, tá bom? E pode prestar atenção que ele bate aqui no 21,62, né? E ele respeita o suporte. Então ele tá num suporte embaixo de uma LTB. Se tem um gráfico que é bonito de analisar, é Skia 3, apesar do baixo volume, tá? E aí,
Semana que começou numa alta, chegou quarta-feira, quinta e sexta, entregou tudo, negativou a semana e volta aqui para o suporte do 21,62. Se perder esse suporte, 21,11 é logo ali e ele deve romper, tá bom? Pode ver que ele negativou e entrou com gap de baixa bem forte aqui, ó, e não voltou para fechar gap. E a LTB virou o teto do ativo nessa sexta-feira, tá bom? HGTX3 pode ver, ó, do 11 de janeiro até hoje, alta forte. Então o ativo voltou a animar, chegou lá no 16,99, eu acho, já não lembro mais. 16,99 exatamente, e aí ele faz fundos ascendentes a semana inteira, né? Inclusive com a semana passada também faz coerência, mas vamos analisar só essa semana. Então nós temos aqui uma correção na segunda-feira, assustou muita gente, estopou muita gente abaixo do 15,85, e é o que eu falo, você colocou stop, você opera de maneira agressiva, mas você tem capital para isso, você tem uma análise gráfica para isso. Se você não tiver, é melhor você trabalhar a posição e fazer o efeito bola de neve, tá bom? Então, nós temos fundos ascendentes, estopou a galera e voltou a subir. Subiu quanto? Volatilidade total de 8% na semana, 8,5%, quase 9%, tá? E aí, ele encontra uma resistência no 16,99 hoje, após um dia de forte susto aqui de queda na abertura, parou lá no 16,49, o gráfico mais uma vez te dando suportes que ele já tinha te mostrado anteriormente, tá bom? E aí ele volta a subir. Uma semana bem interessante para HGTX3, que eu mesmo não botava fé nesse ativo, mas rompeu uma LTB e voltou a subir, tá bom? Já BIF3, mais parecido com as aéreas do que o resto, né? Foi e voltou, foi de novo, voltou de novo, parou no 972. Semana aí, acho que a semana tá levemente positiva, não lembro agora, deixa eu ver aqui, ó. 8/1, fechamento 973, tá? 4 centavos positivo. Então, como a maioria dos ativos, né, que ficaram nessa neutralidade, muita volatilidade durante a semana, de repente ele volta para a neutralidade aqui, comparado à semana anterior, tá bom? E o 972 servindo como suporte, começa a mostrar um fundo ascendente, mas temos topos descendentes aqui, que pode azedar aí o leite da criançada, e aí BIF3 tá um ativo preocupante, porque ele estava no 10,48, caiu forte e está se mantendo ali embaixo. Talvez ele esteja fazendo aqui uma queda. Olha lá o gráfico como é que tá, tá bom? Então não tá muito bonito o BIF3 não. E aí tem que estudar o case da empresa, tá bom? Marfrig tem uma notícia muito boa no vídeo de bom dia. Assiste lá o vídeo de bom dia. É só você ir lá no canal e assistir. Que ela pegou alguma coisa de investimento, etc e tal. Não lembro agora qual que era, tá? Mas pode ver que o 1386 aqui serve de suporte na semana. Ele até volta a buscar ele agora, mas não chega a tocar. Foi e voltou. Agora ele já tá meio que na neutralidade igual o BIF3. E o ativo volta aqui para uma região de suporte e resistência, que é na região do 14,05 mesmo, tá bom? E aí não teve tanta vantagem quanto o BIF3, tá? Ficou mais ou menos a mesma coisa. Se você comparar aqui os ativos, tá praticamente igual, tá? Então, Marfrig, apesar da boa notícia, talvez por longo prazo esteja melhor, tá? JBSS também ficou meio parecido, na verdade, né? Todos os movimentos parecidos. Ela teve uma semana começando um pouquinho mais interessante, mas volta a cair aqui na quinta e na sexta, tá? Inclusive hoje abriu com gap de baixo, teve uma reação curiosa, tá? Subiu um pouquinho melhor. E aí ele positivo a semana, que teve fechamento lá atrás no 24,40 e agora tá no fechamento do 24,49, então tá levemente positivo. E como eu falei, muita volatilidade para uma semana que tá fechando quase no 0 a 0. Porque, novamente, vacinas, risco fiscal, greve dos caminhoneiros e, claro, eu sempre esqueço um deles, né? Não sei por que eu esqueço um deles. Mas enfim, bora falar de Ambev aqui, que é melhor do que ficar pensando o que eu esqueci, tá? Ambev 3, né? Abriu a semana com bastante força para cima no 12 de janeiro, aqui ó, terça-feira. Mas ele voltou forte para baixo, lá pro 16,10 e não saiu de lá, tá? Pode ver que ele bate aqui, tanto na segunda quanto na quarta, ele chegou perto aqui na terça também, na quinta e hoje totalmente sambando em volta do 16,10, tá bom? E aí o ativo recua um pouquinho mais forte e negativo uma semana. Semana passada ele fechou ali na região do 16,53, tá? Então agora ele tá no 16,10, negativando semana e corrigindo uma alta aí, talvez ele volte a subir. Esse 16,10 é um suporte muito relevante, tá bom? Petrobras continuou queda livre, igual o Vale 3, eu sempre falei pra vocês, eu falo, vocês não acreditam, galera. Mercado esticado, uma hora ele vai corrigir, tá bom? Seja mercado Petrobras, Vale, Oi, Aeres, qualquer um, uma hora vem correção, por quê? Vem realização, tá bom? E Petrobras aí mesma coisa, abriu a semana ok, com leve queda, mas segurou, aí fez gap de alta pra quê? Pra despencar os seus 11% já praticamente. E aí, negativou a semana, é claro, 31,24 não aguentou, perdeu, voltamos aqui pro patamar do 28,20, tá bom? Por isso que eu falo, giro de capital, galera, tá bom? Quando eu falo, a galera entende, chove agradecimento.
Aí, de repente, o cara não entende, começa a criticar. Quando acontece de novo, você tava certo. Por quê? Porque é bolsa, é zigue-zague, é giro de capital que vai te dar dinheiro. Não é ficar virando holder infinito, tá? Claro, comprou um ativo que você confia e caiu, aí você pensa no position trading. Mas, tô com a Magalu a R$25 e tô com uma posição a 20. A de R$20 você já pode girar para outro ativo, não precisa ficar segurando. Mas se eu vender a 20, eu vou perder meu preço médio bom da Magalu. Galera, esquece preço médio. Trabalha posições igual eu faço na carteira pública, cada posição separada, tá bom? Enfim, Petrobras aí caindo forte com 1,7 bilhão de volume, e esse 28,20 aqui que não era para perder, tá furando mínimas agora, tá bom? Santos Brasil realizei hoje também, peguei praticamente 20%, foi 19,92 lá na carteira pública, assiste lá se você não viu. Bela alta aí na semana inteira, bateu 6,02, muita gente alfaçou aqui, e eu não tiro sua razão, lucro é lucro no bolso só, tá? Lucro só lucro quando realiza, mas voltou forte, muita gente assusta, né? 5,75 aqui, e aí voltou a subir. Ontem também muita gente alfaçou no 6,12, mas o meu alvo ali era 6,14, saí hoje no 6,14, devo ter sido um dos primeiros da fila lá, porque pode ver que não passou do 6,14, tá? Então eu peguei as mínimas agressões que tiveram no 6,14 e voltou a cair. Agora no 5,99, não acho que vai ter uma queda muito mais brusca aqui, se tiver eu entro de novo, óbvio que eu não estou passando recomendação de nada, bastante compra aqui na região do 5,15, tá bom? E Santos Brasil deu uma bela de uma esticada, então uma correção seria saudável, mas nunca se sabe, tá? Ele tá segurando bem forte aqui nesse fundo do 596, tá bom? E aí, como eu falei, não fique triste porque você saiu no 602, tá? Lucro é lucro, galera, não fique chorando. Dor de corno é normal sentir? Mas não precisa sentir isso, tá? Lucro é lucro, tá de parabéns aí. Seja 1% de ganho, você está de parabéns, tá? E aí gira capital e vai ganhar aí outro ativo. Bela semana para Santos Brasil, que hoje ficou mais lateral, mas como ele chegou no 6,12 ontem, já era meio esperado que ele ia bater ali 6,14, tá bom? Então, foi o que eu fiz, foi assim que eu operei aqui a saída de Santos Brasil. Poderia ter dado errado? Claro que poderia, estaria pendurado até agora, mas eu paguei para ver e deu certo, tá bom? Tinha S3, que é isso, né? Totalmente cheia de ruído e lateral. Pode ver que o 383 serviu como suporte a semana inteirinha, tá bom? E aí volta numa alta aqui hoje, que já abriu com gap de baixa, tocou lá no 383 de novo, e volta numa alta com muita venda lá no 14,34, exatamente, tá bom? E aí o ativo totalmente lateral essa semana, com uma semana neutra, mas levemente negativa, tá bom? B23 também, ó, totalmente neutra, brigando aqui no 44,58. Como é um ativo mais volumoso, ele fica com mais volatilidade, ele fica indo para lá e para cá, por causa que a variação percentual fica maior, tá bom? Então, 44,58 é o suportão aí, resistência, mas ele tá brigando nele. E totalmente lateral também, e levemente negativo também, se eu não me engano, tá? Ou tá quase lá, tá bom? Mas, tanto o V23 quanto o TIM S3 esboçando reações numa sexta-feira de queda no mercado financeiro, tá? VEG3 tá querendo começar a corrigir, tá bom? Olha lá, eu falei pra vocês, hein, galera? Dia 11 de janeiro começou já estava alto, voltou a subir, bateu, surpreendeu, bateu 92, se eu não me engano, né? Ou foi quase isso, 91 e 91. E aí agora vem uma correção e não deve parar aí, tá? Se ele não fez topos ascendentes e ele voltou aqui pro fundo do 87 e alguma coisa que eu esqueci, 87,01, eu diria que ele tem mais chão para cair, 84,86 logo ali, tá bom? E aí o fundo pode ser até mais baixo, tá bom? Então cuidado com o VEG3 e aquilo que eu sempre falo, aprenda a ter metas realistas, tá bom? Carrefour surpreendendo hoje, não teve aquela alta que a gente esperava, mas ele não perdeu o 20,15, então ele fez uma esticada forte, corrigiu, lateralizou sem muito ânimo aqui no dia anterior, né, na quinta-feira. E aí hoje ele consegue segurar no 20,15, ele abre com uma leve queda, engana a galera, estopa muita gente aqui, e aí ele volta para o 20,15 aqui e fica acima do 20,15, tá bonito o Carrefour para as próximas semanas, tá? Tudo que sobe, desce, Carrefour aí que provavelmente vai ser adquirida pela Coach Tard, e aí a gente tem uma semana que abriu totalmente sem movimentações, voltando acima e corrigindo agora para um ponto de fundo ascendente. Quando romper esse 20,83 aqui, galera, esse 20,83 aqui, provavelmente o ativo vai dar outro spike de alta. Então, de olho em Carrefour, tá bom? Fechamento semanal vai ficando por aqui, já ficou longo pra dedéu, tá bom? Gravando tudo aí em uma tacada só. Nosso índice corrigindo, nosso dólar corrigindo também, mas hoje ele mostra uma reação pra cima. E pra mim pode subir aí, que dia 23 tem AdSense, mais um aporte na carteira pública do canal, rumo ao 1 milhão.
E claro, a gente vai chegar lá, é só ter persistência. O mercado financeiro requer a persistência do investidor, tá bom? Mesmo que você quebre contas 5, 10 vezes, persista, tá? Porque o estudo vence tudo, mas claro, aprenda com seus erros. Não adianta querer errar e usar o mesmo erro para recuperar, tá bom? Tá com o dedo no like, se inscreva no canal, ajude a bater 25 mil inscritos aí pra gente bater a meta, compartilhe, Instagram Moro Dinheiro Oficial, tô lá, daqui a pouco vai ter pergunta lá provavelmente, tamo junto e até o próximo vídeo.